Boa noite, irmãos. Um abraço a todos. Eu já estou sentindo saudades das nossas reuniões, mas graças a Deus, conectados pelo Espírito Santo de Deus, podemos ter esse momento de comunhão através das redes sociais. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão baseada na experiência do profeta Abacuque. No capítulo 1, o versículo 2, veja como Abacuque começa o seu livro e depois iremos ler como ele termina. Abacuque começa dizendo, no versículo 2, aliás, fazendo um questionamento para Deus, ele diz: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Lá no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele finaliza assim o seu livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É interessante como nós podemos ver que diferença. Quando Abacuque finaliza o seu livro assim, isso nos faz entender que ele viveu uma experiência tremenda com Deus. Porque Abacuque, ele inicia levando um questionamento para Deus. Até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me escuta? Abacuque deixa bem claro no final do livro. É como se ele dissesse: olha, que coisas maravilhosas o Senhor me ensinou. Porque agora, independente das circunstâncias, ainda que falte mantimento, ainda que falte dinheiro, ainda que falte a saúde, eu me alegro no Senhor. Porque Ele é a minha vitória, Ele é o Deus da minha salvação. Quem pode dizer isso, senão quem vive uma grande experiência com o Senhor? E apesar do momento de crise e adversidade, continuaremos perseverando em oração. Não desistiremos de continuar buscando o Senhor em oração. Você já se pegou questionando a Deus sobre o porquê de tanto sofrimento e injustiça? O autor deste livro, Abacuque, teve a coragem de fazer isso. Diferente dos outros profetas, que sempre recebiam de Deus uma mensagem para levá-la ao povo, Abacuque leva para Deus a sua queixa por conta de tantas injustiças e sofrimento do seu povo. Sabe aquelas vezes que perguntamos se Deus está mesmo no controle de tudo? Porque é tanta injustiça, tanto sofrimento. Como pode um Deus bom, justo e perfeito permitir tanto sofrimento e mortes? Abacuque chega a perguntar: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Muitos podem, neste momento de crise, diante desta experiência dolorosa, angustiante e de muito medo, questionar por que Deus não age. Por que estamos vivendo tudo isso? Será que Deus está desconsiderando nossas orações? Porque a cada dia aumenta os casos de contaminação e de morte do coronavírus. Pode parecer desanimador e frustrante o fato de estarmos buscando a Deus, pedindo que Ele faça cessar essa doença e não vermos nenhuma mudança. Você tem questionado a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e ficarei sem resposta? Saiba, meu irmão,
Deus não desconsidera a sua oração. Deus está agindo e Ele vai nos surpreender com a sua resposta. Porque Ele é especialista em transformar o mal em bênção. Deus intervirá no tempo dele para nos abençoar. Deus já está agindo nos bastidores. E quando Ele trabalha nesse processo do agir dele, Ele nos ensina que apesar do caos, Ele não perdeu o controle. Lembram do profeta Isaías? Olha, Deus age ali naquela situação, naquela experiência de Isaías em meio ao caos. Porque o nível de decadência moral e espiritual dos líderes de Israel na época de Isaías era tão degradante. E o que Deus fez? Deus se revelou a Isaías para agir naquela situação. Deus usa as situações, por mais adversas que sejam, para nos fazer compreender que Ele não perde o controle. Ainda que a situação seja a mais dolorosa e assombrosa, Deus opera no meio do processo. E no meio do processo, enquanto Ele vai agindo, Ele vai nos ensinando. Como médico com o seu bisturi preciso para fazer a cisão, não para ferir, mas para promover a cura, a restauração. É assim que Deus age, com essa precisão, com o propósito de transformar as circunstâncias trágicas da vida, até que o bem prevaleça. E mais que transformar as circunstâncias trágicas da vida, Deus está muito interessado em transformar o meu caráter, o seu caráter, a fim de que sejamos cada vez mais parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, creia, Deus não despreza a sua oração. Em tempo de crise, creia, Deus age e nos escuta. Ele vai com a sua agir, com a sua perfeição, a fim de que a boa, agradável e perfeita vontade dele prevaleça na minha vida, na vida da sua família, na vida da igreja dele. Que o Senhor te abençoe e que em tempo de crise você continue permanecendo, perseverando em oração.